Nas últimas semanas fomos bombardeados com notícias vindas de Israel. Assistimos mais uma vez à eterna guerra entre Israel e Palestina. Para compreender esse conflito, é preciso recuarmos no tempo. É preciso, pelo menos, ir para além de maio de 1948. Quando Israel foi criado como país, e entender as raízes ancestrais das disputas que até hoje envolvem a região. No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surge o sionismo. O nome sionismo refere-se à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu, que vivia espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio. A ideia que este Estado fosse erguido na região da Palestina. À época, Palestina estava sob domínio do Império Otomano e a maioria da sua população era árabe e muçulmana. A justificação para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com a história bíblica que falava da terra de Israel. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim e a região da Palestina passou a ser, então, domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos na região. Dois documentos mostram bem isso. O primeiro documento, de 1917, é a Declaração de Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas nesse jogo ambíguo, os britânicos também publicaram o Livro Branco, de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e no começo da década de 1940 deu um impulso à imigração de judeus para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos intensificaram-se em cidades como o antigo Porto de Jaffa, onde os árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viram o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como uma alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. A despeito da oposição local, essa presença de judeus na Palestina cresceu. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os judeus já eram 1/3 da população da região que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido fundada. Foi ela, a Organização das Nações Unidas, que propôs um plano de partilha de território entre árabes e judeus logo após a saída dos britânicos. A ONU recomendava a criação de 2 estados independentes e de um regime especial internacional para administrar Jerusalém, cidade que é sagrada tanto para os judeus quanto para os muçulmanos, além de ser sagrada para os cristãos também. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não a aceitaram. Foi David Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Síria, Egito, Líbia, Jordânia e Iraque atacaram o novo país. Depois de um ano de conflito, foi estabelecido um armistício em 1949. Foi traçada no mapa da região
uma linha divisória que ficou conhecida como Linha Verde. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas o Estado palestino não foi criado. Ao contrário, ele acabou em grande parte ocupado por Israel e em parte dividido em pedaços. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito. A Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. Israel passou a ocupar um território maior do que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos ou deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos como a Jordânia e o Líbano. Em 1967, houve mais uma grande e importante guerra na região. A Guerra dos 6 Dias. Esta guerra reafirmou a supremacia militar de Israel. O país derrotou Egito, Síria e Jordânia e ampliou consideravelmente o seu território. Os israelitas dominaram então a faixa de Gaza e a península do Sinai ao sul, até as colinas de Golã ao norte e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de Jerusalém. Este movimento de expansão é até hoje condenado pelas Nações Unidas. Esta situação levou o Egito e a Síria, em 1973, a realizarem um ataque surpresa no dia mais sagrado dos judeus, o Yom Kippur, o que deflagrou uma nova guerra. Israel amargou a derrota no início, mas no fim venceu o conflito. Em 1977, a direita chegou ao poder pela primeira vez em Israel, dando impulso a uma política de construir assentamentos judaicos na Cisjordânia, que tinha começado antes no governo trabalhista. 2 anos depois, em 1979, Menachem Begin, então ministro de Israel, assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Com isso, Israel deixou o Sinai. Em troca, o país árabe mais populoso da região, o Egito, foi o primeiro a reconhecer o Estado judaico. Por outro lado, os militantes palestinos, liderados por Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, mantiveram ataques a Israel ao longo de toda a década de 1970 e de toda a década de 1980. Uma das bases que era usada para lançar foguetes contra Israel no sul do Líbano foi atacada e ocupada em 1982. Foi a partir desse evento que nasceu o grupo xiita libanês Hezbollah, um dos mais aguerridos e empenhados na luta contra o Estado de Israel. O grupo Hezbollah é financiado pelo Irã. Em 1987, um grande levante contra a ocupação israelita na Cisjordânia e de Gaza ganhou força entre a população palestina. Era a primeira intifada, série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de Israel. Neste mesmo ano foi criado o Hamas, grupo fundamentalista sunita, baseado na faixa de Gaza, que buscava a libertação da Palestina, o fim de Israel e que se opunha também à OLP de Arafat. No meio de tantas guerras e desentendimentos, o ano de 1992 marcou o início do que se poderia ser uma viragem positiva. Naquele ano, o trabalhista Yitzhak Rabin foi eleito primeiro-ministro de Israel. Ele foi o responsável por abrir conversas de paz com os seus vizinhos que levaram à assinatura dos acordos de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina em 1993. O documento foi assinado por Rabin e Arafat. A OLP reconheceu a existência de Israel e Israel
reconhece a OLP como legítima representante dos palestinos. Em 1994, esse diálogo foi ampliado. Israel assina acordos de paz com a Jordânia, segundo país árabe a reconhecer o Estado de Israel depois do Egito. Tudo ia bem ou mais ou menos melhorando, até que grupos fundamentalistas começaram a sabotar o processo de paz. Em 1995, um judeu de extrema-direita assassinou Rabin em praça pública na cidade de Tel Aviv. O Hamas, por sua vez, iniciou uma série de ataques terroristas contra civis israelitas. E aí os acordos de paz desfizeram-se. As conversas até ganhariam novo fôlego em 2000, depois que o trabalhista Ehud Barak foi eleito no lugar do conservador Benjamin Netanyahu. Em Camp David, nos Estados Unidos da América, Barak ofereceu controle compartilhado de Jerusalém e 90% dos territórios ocupados a Arafat. Mas a negociação não vingou. A direita voltou ao poder com Ariel Sharon em Israel em 2002, consequência da segunda intifada em 2001, com o incremento de ataques suicidas à bomba contra israelitas. Israel começou então a construção de um muro ao longo de parte das fronteiras com a Cisjordânia, adentrando em terras palestinas sobre críticas redobradas de vários países. Em 2005, um recuo israelita. Sharon retirou tropas da faixa de Gaza, que passou a ser controlada pelo grupo palestino Hamas, 2 anos mais tarde. Esse vai e vem de gestos fez com que, nas décadas seguintes, presidentes americanos como Bush e Obama tentassem levar Israel e Palestina à mesa de negociações de novo. Mas foi sem sucesso. Mais uma vez, a região mergulhou numa guerra. Israel realizou ataques contra Gaza em 2009, em 2012 e 2014, matando milhares de palestinos e revidando os lançamentos de foguetes por parte de Hamas contra o território israelita. Os capítulos de violência se repetiram exaustivamente ao longo dessa história, de diversas maneiras. Em 2015, por exemplo, houve a chamada Intifada das Facas, uma série de ataques feitos contra os israelitas por palestinos munidos de facas. Em resposta, o exército de Israel fez novas incursões militares contra os palestinos. Pois é, o último capítulo que nós assistimos desta longa história são os acontecimentos dos últimos dias e semanas. Entretanto, a paz ainda parece distante. Efetivamente, restam ainda obstáculos antigos. Um deles é o controlo dos locais sagrados. Muitos israelitas e palestinos consideram Jerusalém a capital indivisível do seu próprio Estado, enquanto a ONU propõe um controlo partilhado desse local. Outro ponto de desacordo é o regresso ao território de pelo menos 5 milhões de refugiados palestinos. Outro ponto ainda, Israel recusa-se a negociar com o grupo armado Hamas, que é chamado e considerado um grupo terrorista por Israel. Um grupo, aliás, diga-se, que sequer reconhece a existência do Estado judaico. E, por fim, os palestinos denunciam a expansão de assentamentos de colonos israelitas sobre a Cisjordânia, que é um território palestino ocupado por Israel. A solução para esse impasse permanece um grande desafio e um grande desejo para todos nós, amantes da paz naquela terra que consideramos santa.